Srila Prabhupada Lilamrita, 6º volume, capítulo Cantem Hare Krishna e lutem. Giriraja fora presidente do templo de Bombaim durante os anos de luta e há muito ansiava pelo momento em que Prabhupada estivesse morando em seus majestosos aposentos e recebendo os líderes mundiais. Agora que o esplêndido centro da ISKCON estava se tornando uma realidade, Giriraja não conseguia aceitar a ideia de Prabhupada permanecer na solidão. Logo quando ele perguntara a Prabhupada se poderia trazer-lhe convidados importantes, Prabhupada concordara. Giriraja providenciara o encontro com o Sr. Rajda e agora tinha outro membro da Câmara, o Sr. Ram Jetmalani, pronto para encontrar-se com Srila Prabhupada. Contudo, o Sr. Jetmalani tinha muitas dúvidas, chegando a admitir para Giriraja que não sabia se Krishna existia de fato ou se era imaginário. Seu principal interesse era melhorar a qualidade de vida das favelas. Mas ele estava desejoso de ver Srila Prabhupada, que era, afinal de contas, o guru de um movimento mundial, para uma costumeira visita social. Ele visitaria depois do que faria uma excursão de agradecimento entre os membros do eleitorado de Bombaim que haviam votado nele nas últimas eleições. O desejo de Srila Prabhupada era de iluminar os líderes políticos segundo as instruções da Bhagavad Gita. Se isso não fosse possível, ele gostaria pelo menos de obter a ajuda deles para, por exemplo, conseguir vistos especiais para os devotos estrangeiros e intervir em problemas locais entre o templo de Bombaim e a burocracia municipal. Giriraja apresentou o Sr. Jetmalani a Srila Prabhupada, que ao ficar sabendo do interesse do homem em melhorar as condições das favelas, replicou: neste caso, poderemos elevar a posição dos Harijans muito facilmente por meio deste processo de Chaitanya Mahaprabhu. Ele descreveu o Sr. Chaitanya e o Sr. Nityananda como os originadores do movimento Hare Krishna. E o objetivo do movimento dele, disse ele, era aliviar o sofrimento de todas as pessoas pecaminosas, dando-lhes o Mahamantra Hare Krishna. Porém, para fazer semelhante reivindicação, disse Prabhupada, era preciso apresentar provas. O senhor é um advogado. Assentiu ele agradavelmente para o seu convidado. Portanto, o senhor quer testemunhas e provas. Não me censure, concordou Jetmalani. Não é censura, disse Srila Prabhupada. Isso é correto. Sem evidências, sem provas, como se pode estabelecer a lei? Prabhupada citou sua evidência numa canção de Narottama Das Thakura, que contava a história de dois grandes pecadores, Jagai e Madai, os quais haviam sido salvos pelo movimento Hare Krishna. Aquilo ocorrera fazia 500 anos, disse Prabhupada, mas hoje em dia, participando do movimento Hare Krishna, ele podia ver praticamente como bêbados e caçadores de sexo ilícito haviam virado santos. A consciência de Krishna é maravilhosa, disse ele, todos podem elevar-se. Que negócio é esse de Harijan? Podemos elevá-los também. O Sr. Jetmalani perguntou por que o Bhagavad Gita não dava ênfase ao serviço público e social. Não há necessidade, disse Prabhupada. Esse é o conceito de vida animal. Os cães também se reúnem para fazer um barulho. Ba, 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 ba. Um ser humano também pode agir assim, mas nesse caso, qual a diferença entre animais e seres humanos? Eu não sabia que os animais serviam-se mutuamente, disse o Jetmalani. Segundo eu sei, são os homens que fazem isso. Mas que adianta esse serviço? Perguntou Prabhupada. O que você pode fazer? Que serviço você tem prestado? Ninguém pode fazer nada além do que permitem as leis da natureza. Agora Indira está em apuros. O que você pode fazer? Num só dia tudo foi para a água abaixo. A lei da natureza é muito rigorosa. Não há nada que você possa fazer. Você se orgulha falsamente de estar querendo ajudar, mas isso não é possível. Prakriti Kriyamanani. O único serviço que você pode prestar é compreender que não é esse corpo, mas sim a alma espiritual. A sua função é essa. Isto é Dharma.
O Sr. Jethmalani protestou que, não obstante, havia muito sofrimento físico em toda parte. Prabhupada concordou que era bom ser compassivo, mas era preciso realmente fazer algo para eliminar o sofrimento. Portanto, em primeiro lugar, você precisa saber o que fazer para eliminar o sofrimento, disse Prabhupada. Faça isso, então, isso é necessário. De outro modo, de que adianta fazer algo se você não conhece o método? Dukhalayam Ashashvatam. Você costuma ler o Bhagavad Gita? O Sr. Jethmalani disse que sim. Embora ainda não conseguisse compreender exatamente o sentido prático do Bhagavad Gita, ele ouvia Srila Prabhupada com todo respeito e apreciava sua firme convicção. Porém, passado alguns minutos, ele preparou-se para partir. Muito bem, disse ele, manter-me-ei em contato com Giriraja. Prabhupada continuou pregando e ao mesmo tempo pediu que trouxessem praçada para o Sr. Jethmalani. Senhor, disse Jethmalani, peço permissão para sair com suas bênçãos. Espero que dentro em breve estejamos. Estamos pregando a consciência de Krishna sem nenhuma motivação sectária, disse Prabhupada. Visamos a unidade na plataforma espiritual. Procure compreender isso. O Sr. Jethmalani disse que esperava poder ser útil de alguma maneira ao movimento de Prabhupada. Sim, disse Srila Prabhupada, agradecemos-lhe por desejar cooperar. Estarei sempre às suas ordens, disse o Sr. Jethmalani. Então mantenha-nos informados e tragam-lhe praçada, disse Srila Prabhupada. A princípio, o Sr. Jethmalani disse preferir que levassem a praçada até seu carro lá embaixo, de modo que ele pudesse sair logo para chegar a tempo à reunião pública. Mas Prabhupada insistiu, isso não era maneira de honrar a praçada do Senhor. Por gentileza, espere, pediu ele. O Sr. Jethmalani disse que não queria comer na presença de Prabhupada, mas Prabhupada insistiu, explicando o sentido amoroso do oferecimento de praçada. Enfim, quando os pratos cheios de praçada chegaram, o Sr. Jethmalani ficou muito entusiasmado. Ele estivera tão ocupado que ainda não comera naquele dia e achou a praçada muito saborosa. Esse é o verdadeiro serviço do ser humano, disse Prabhupada, admirando-o com prazer enquanto seu convidado começava a comer. Dar-lhe conhecimento. O Sr. Jethmalani ficou mais à vontade e amigável, indagando acerca da rotina diária de Prabhupada e querendo saber sobre diferentes aspectos como os ocidentais haviam adotado a consciência de Krishna. Giriraja mencionou a dúvida que o Sr. Jethmalani lhe revelara antes, se Krishna existia de fato ou se era imaginário. Por que imaginário, disse Srila Prabhupada? Ele faz parte da história do Mahabharata. Prabhupada continuou a dar provas históricas da existência de Krishna com base nos Shastras, e o Sr. Jethmalani escutava submissamente enquanto comia. No momento oportuno, todos foram trazidos doces. No norte da Índia, disse Prabhupada, os doces são servidos primeiro. Assim eles comem doces à vontade. A melhor maneira de acabar com o apetite é comer os doces primeiro, disse o Sr. Jethmalani. Sim, disse Prabhupada, e ambos riram. Fico muito contente por você ter tomado a praçada, disse Srila Prabhupada. Estou satisfeito. Portanto, quis que você comesse comigo. Foi um grande prazer. Com muita cordialidade, Prabhupada e seu convidado se despediram, tendo o Sr. Jethmalani prometido manter-se em contato com Giriraja para ajudar a resolver qualquer problema que surgissem. Giriraja ficou em êxtase. Seu sonho de ver Prabhupada no templo de Bombaim, transformando políticos semelhantes a leões em devotos amáveis, estava sendo realizado. Srila Prabhupada mencionava repetidas vezes que os líderes da ISKCON deviam preparar-se para encarregar-se da administração sem sua intervenção direta. Certo dia, enquanto recordava alguns dos incidentes de seu primeiro ano na cidade de Nova York, de repente ele passou a falar do futuro. Não deitem tudo a perder, disse ele. Agora vai depender de você, meus rapazes mais antigos. A qualquer momento posso ter de deixá-los. Minha saúde não está boa, sou um velho. Não é de admirar que isso aconteça.
Agora vocês, meus jovens do GBC, vocês são americanos, experientes, todos vocês são inteligentes. Portanto, não estraguem tudo. Deixe o movimento crescer. Vocês têm ótimos lugares para pregar. Não fiquem ansiosos para... E mesmo que eu me vá, qual será o problema? Minhas ideias e minha orientação estão em meus livros. Vocês só têm que consultá-los. Acho que fiz minha parte, não é mesmo? Vocês concordam ou não? Sim, o senhor fez tudo. Ainda assim, queremos o Bhagavatam inteiro, Srila Prabhupada. Isso será feito, disse Prabhupada. Mesmo que eu não termine, não haverá perda. Vocês são competentes. Vocês podem encarregar-se disso. Agora vocês podem encarregar-se de todo o dinheiro e deixar-me afastado da administração. Meu único pedido é não estraguem tudo. Eu tenho repreendido às vezes para que vocês não deitem tudo a perder. Prabhupada disse que ficaria feliz vendo as coisas sendo bem administradas pelos seus líderes da ISKCON. E eu continuarei escrevendo livros. Está bom assim? Ele disse que não teria mais necessidade de comer. Já que não estava fisicamente ativo, ele não tinha por que comer chapates e arroz no almoço. Giriraj expressou ser o prazer dos devotos de Prabhupada vê-lo comer e saborear prasada. Porém, Srila Prabhupada fez pouco caso disso e disse que um pouco de fruta ou leite era suficiente para manter o cérebro ativo. Estes estados de espírito, Prabhupada falando de retiro e jejum, chegando a insinuar seu falecimento, eram apenas ocasionais, eram muito reais, práticos e sóbrios. Mas ele logo voltava-se para outras coisas, prometendo continuar envolvido com seus discípulos, seu movimento e com o mundo. Após falar ligeiramente nessas coisas, ele voltava a fazer comentários furiosos sobre as loucuras dos cientistas e políticos. Segundo dizia Srila Prabhupada, se um homem não podia aceitar que a existência de Deus era uma verdade lógica e simples, então ele era obstinado e insano. Mas esses animais, dizia ele, fazem-se passar por grandes cientistas, filósofos, teólogos e assim por diante. Precisamos contê-los. Na mão dos Kritino Mudha Prapadyante Naradama. Essa é a qualificação da pessoa que não aceita Deus. Ela é ou Duskritina ou Naradama, ou Mudha, ou Mayayaparitagana. Mayayaparitagana indica pessoas altamente educadas, mas sem conhecimento. Asurambhava Ashrita quer dizer que elas não acreditam na existência de Deus. Assim como líderes conscientes de Krishna, vocês têm que repreender esses patifes. Giriraja disse, é realmente gostoso repreendê-los. Sim, riu Prabhupada, é um esporte agradável. Enquanto falavam, Kshiratchora Gopinath entrou com o jornal do dia. Qual é a novidade? Perguntou Prabhupada. Que dizem todos esses patifes? O jornal é uma coletânea de declarações dos patifes. Gopinath leu as manchetes em voz alta. Apelo honesto ao presidente do Congresso. Fraude exige novas eleições. Eleições de novo, disse Prabhupada, como se a eleição fosse mudar a qualidade deles. Que continuem patifes e substituem um patife por outro patife através da eleição. Que continuem patifes, mas sejam eleitos. Isso é descrito no Bhagavatam. Swavid Varahostra Karai Samstuta. Homens que são como cães, porcos, camelos e asnos glorificam os não devotos. A população é formada de Swavid Varahostra. E eles dão seus votos para eleger outro grande pacho animal. Sim, isso é democracia. Os eleitores são pachos ou bestas e escolhem outro grande pacho como seu líder. Isso é o que vemos. Os patifes não sabem qual a diferença entre eleger um tigre e eleger um leão. São apenas nomes. Tigre era presidente, agora o leão é presidente. E ambos são animais.
Onde está o homem, o ser humano? É isso que está acontecendo. E por serem pachos, eles dizem, agora é um leão, tigre foi deposto, agora é a vez do leão. É isso que está acontecendo, estou certo? Srila Prabhupada continuava manifestando seu interesse agudo e crítico por seu movimento. Ao chegar ao seu conhecimento um relatório de que devotos que trabalhavam na BBT de Los Angeles estavam recebendo salários, ele ficou perturbado. Ele expôs sua política e pediu a seu secretário que a divulgasse. Consciência de Krishna significa Vairagya Vidya, renúncia e conhecimento, disse ele. Eles estão tirando proveito das facilidades do templo para seu próprio gozo dos sentidos. Vocês compreendem? Prabhupada disse que a vida de templo era para brahmacharis e sannyasis. Se um grihasta estivesse prestando algum serviço essencial, o templo poderia fornecer-lhe um apartamento. Mas por que salário? Perguntou Prabhupada. Qual a necessidade de salário? Onde está a Vairagya, a renúncia? Esse projeto de salário deve ser suspenso. Se eles quiserem salário, podem trabalhar fora. Em nome da posição de um Vaishnava, eles estão recebendo salário, vivendo com conforto e desfrutando. Portanto, quero que vocês, meus secretários, examinem isso e tomem as medidas necessárias. Prabhupada contou que o Sr. Chaitanya vivia perfeitamente bem na vida familiar com sua esposa e sua mãe. E não obstante abandonou tudo isso para praticar Vairagya. E por esse motivo ele foi elogiado por Sarvabhauma Bhattacharya. És a pessoa suprema aparecendo sob a forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu e estás ensinando renúncia e serviço devocional. Fazia semanas que Giriraja e seu amigo político, Sr. Rajda, haviam prometido marcar um encontro entre Srila Prabhupada e Morarji Desai, o novo primeiro-ministro da Índia. Quando esta ideia foi levada ao conhecimento de Srila Prabhupada, a questão crucial era se Srila Prabhupada estaria disposto a ir ao encontro do primeiro-ministro em alguma parte da cidade. Mas isso não é respeitoso, disse Prabhupada. Então ele não sabe como honrar uma pessoa santa. Encontro inútil. Se ele não tem respeito por uma pessoa santa, se ele se considera superior a uma pessoa santa, então a visita é inútil. Sim, assim o encontro começará em posição desvantajosa, disse Tamal Krishna. Ele tem que vir ver o Senhor, Srila Prabhupada. São tantos os exemplos nos Shastras de grandes personalidades que vêm visitar pessoas santas. O próprio Sr. Chaitanya Mahaprabhu recusou-se de receber o rei de Orissa, disse Prabhupada. Isso para não falar de ir ao encontro dele. Prabhupada explicou que não precisava de nada do primeiro-ministro. Porém, para o benefício da sociedade humana, poderia sugerir-lhe algumas coisas. De ser verdade que, às vezes, em momentos difíceis, uma pessoa santa podia aproximar-se de um rei. Deu exemplo de Gopinatha Pattanayaka, devoto do Sr. Chaitanya, e de como os devotos pediram ao Sr. Chaitanya para intervir junto ao rei para salvá-lo. Mas o Sr. Chaitanya mostrou que era uma tarefa difícil aproximar-se de pessoas da ordem real. Com essas diretrizes em mente, Giriraja não desistiu da ideia de um encontro. Na noite de 5 de maio, por volta de meia-noite, Giriraja recebeu uma chamada telefônica do Sr. Rajda. O encontro com o Morarji Desai estava marcado para as 7h30 da manhã seguinte. O primeiro-ministro passaria apenas 1 ou 2 dias em Bombaim e hospedar-se-ia no apartamento de cobertura de seu filho, em Marine Drive. Apesar de saber que Prabhupada não se dispusera a ir ao encontro do Sr. Desai, Giriraja quis consultar Prabhupada para ver se certos discípulos líderes deveriam ir. Não querendo perturbar Prabhupada, ele atravessou o corredor do apartamento de Prabhupada na ponta dos pés e deu uma espiada no quarto.
Prabhupada estava acordado, sentado em sua mesa de tradução, trabalhando. Ele ergueu os olhos, viu Giriraj e fez um sinal para que ele se aproximasse. Srila Prabhupada, disse Giriraj, sinto muito perturbá-lo a esta hora, mas é que acabo de receber uma chamada telefônica de Ratan Singh Rajda. Giriraj relatou que Morarji Desai estava pronto para recebê-los em sua residência na manhã seguinte. Srila Prabhupada explicou que gostaria de saber se Morarji Desai estava disposto a vir ao encontro dele na Hare Krishna Land. Não é que eu seja orgulhoso, disse ele, que eu não possa encontrar-me com ele em sua casa. Mas se a atitude dele não for respeitosa, o encontro será inútil. Dizendo que aquele seria o teste para saber se o primeiro-ministro tinha uma atitude apropriada, Prabhupada concordou que Tamal Krishna Goswami Giriraja deviam ir a encontrar-se com o primeiro-ministro. Giriraj diz o seguinte: aquele encontro com Srila Prabhupada foi um dos mais intensos e singulares que eu jamais tive. Embora eu já tivesse estado em sua presença tantas vezes. Estávamos os dois a sós à meia-noite. Todos os demais devotos estavam dormindo. Todas as luzes estavam apagadas e estávamos só nós dois naquele grande aposento. Ele estava sentado atrás da escrivaninha de mármore, onde fazia suas traduções, e eu estava sentado no chão a seus pés. Eu disse: Prabhupada, sinto muito ter que perturbá-lo dessa maneira no meio da noite. Srila Prabhupada disse: não faz mal. Na realidade, essa doença não me deixa dormir à noite. Mesmo que eu quisesse, não conseguiria dormir. Devido a essa enfermidade, também não consigo comer. Sou um homem muito tão velho. Não tenho como praticar sexo, muito menos de me defender, por isso acho que sou liberado. É claro que eu sabia que Srila Prabhupada era liberado. Não devido às circunstâncias físicas, como ele humildemente dizia, mas por estar sempre em consciência transcendental. Ele sempre passava as noites em claro, traduzindo, não porque estivesse doente e não conseguisse dormir, mas por devoção a seu Guru Maharaj e ao Senhor Krishna. Porém, aquela fora uma observação muito irônica e bem-humorada que me fez sentir um encanto especial pelo encontro. Em seguida, prestei-lhe minha reverência e voltei a dormir. Na manhã seguinte, Tamal Krishna Goswami e Giriraj estavam preparados com bastante antecedência para com seu encontro com o primeiro-ministro. Antes de saírem, perguntaram a Prabhupada que livros deveriam dar-lhe. Prabhupada replicou: Bhagavad Gita, o livro Krishna e os ensinamentos do Sr. Chaitanya. Em hindi, Prabhupada franziu a testa. Não, em inglês. Os devotos entraram em seu carro para pegar o Sr. Rajda em seu apartamento. De lá eles iriam para o apartamento da Marine Drive, onde estava hospedado o primeiro-ministro Desai. Depois de Giriraj ter tocado a campainha do apartamento do Sr. Rajda durante uns 20 minutos, ele finalmente apareceu. Ele disse que eles teriam que esperar só mais 5 minutos enquanto ele terminava de se vestir e comia algo. Infelizmente, quando eles chegaram, enfim, ao apartamento na Marine Drive, já era 8 horas. Eles estavam 30 minutos atrasados. Então, logo entraram, o primeiro-ministro disse: vocês estão muito atrasados. Ele já está reunido com outras pessoas e disse que receberia os devotos por alguns minutos. Repetiu que os estivera aguardando desde as 7h25. Os devotos permaneceram calados, não sabendo o que dizer. Pediram-lhe desculpas e deram-lhe os livros de Prabhupada. O Sr. Desai falou pouco e rapidamente pediu-lhe licença, voltando a reunir-se com outras pessoas. Quando os devotos regressaram ao templo, Prabhupada perguntou-lhe animadamente o que acontecera. Ele ficou muito contrariado ao saber que eles tinham chegado atrasados. Muito mal, disse ele, segundo observou Prabhupada. Morarji Desai era famoso por sua pontualidade. Eles haviam perdido uma boa oportunidade, disse ele, por causa de uma displicência.
Quando os devotos explicaram que o Sr. Ajda fora a causa do atraso, Prabhupada pediu-lhes um relatório mais detalhado do encontro. Os devotos disseram que Morarji Desai fez questão de saber por que eles chegaram atrasados. Vocês lhe contaram que foi Ratan Singh Raja que os atrasou? Perguntou Prabhupada. Giriraj e Tamal Krishna fizeram que não com a cabeça. Prabhupada, aborrecido, disse: por que vocês não disseram que Raja os atrasou? E vocês teriam chegado na hora, mas que ele os fez atrasarem-se. Sei que vocês estavam pensando que ele é nosso amigo e que vocês não queriam embaraçá-lo na frente do primeiro-ministro, mas agora tudo foi por água abaixo. Sentindo-se muito tolos e envergonhados, os devotos mantiveram-se calados perante Prabhupada. Srila Prabhupada refletiu por alguns instantes e disse: seja como for, estes homens nunca mudarão seus pontos de vista. De vez em quando, Srila Prabhupada falava em viajar para um lugar que fosse melhor para sua saúde. Em maio, e estava quente em Bombaim, logo viriam as monções. Ele estivera pensando em ir para Caxemir, pois o ar e a água de lá tinham a reputação de serem bons para a saúde. Mas além de não ter sido possível encontrar acomodações adequadas lá, estava fazendo muito frio. Então, certo dia, ele recebeu a visita de Sriman Narayana, o ex-governador de Gujarat. O senhor deve cuidar de sua saúde, disse Sriman Narayana. Espero que o senhor melhore. Ah, isso não passa de uma máquina velha, riu Prabhupada. Quanto mais você cuida dela, mais ela piora. Mas meu trabalho não para nunca. Meu principal trabalho é escrever esses livros, e isso eu continuo fazendo. Diversos outros convidados indianos estavam presentes e ele imediatamente começou a recomendar bons lugares para a saúde. Srinagar, Kashmir, Dehradun, Mussoorie, Shimla, Haridwar. Sim, a água de Haridwar é boa, disse Sriman Narayana. Mas melhor do que Haridwar seria Rishikesh, onde corre o Ganges. Em qualquer que sejam os lugares por onde passa o Ganges, a água sempre será muito boa, água pura do Ganges. Srila Prabhupada levou aquelas observações a sério e voltou-se para os seus discípulos. Sim, então podemos ir para Rishikesh. Lá é muito bom nesta época do ano, vamos providenciar isso. A partir daquele momento, ir para Rishikesh tornou-se um plano definitivo. E Prabhupada preparou-se para deixar Bombaim dentro de uma semana. Aqui termina o capítulo Cantem Hare Krishna e Lutem. Capítulo 8. Eu já fiz a minha parte. Primeira semana em Rishikesh foi idílica, celestial, com clima perfeito e esperança de Prabhupada comer e recuperar-se. Mas no 8º dia caiu uma tempestade violenta e com a tempestade ocorreu uma drástica mudança na saúde de Prabhupada. Ele disse que o fim estava próximo e pediu para ir imediatamente para Vrindavana. No caso de Krishna querer que ele partisse do mundo dentro em breve. Os devotos em Rishikesh tinham estado bastante animados e Srila Prabhupada também. Enquanto atravessava o Ganges de barco, Prabhupada pedira para os devotos pegarem água potável, que segundo ele devia ser colhida no centro do rio. Ele gostara da casa de campo cedida por seu anfitrião e chegara a entrar na cozinha para mostrar a seus discípulos como cozinhar. Espalhara-se pela cidade turística de peregrinação a notícia de que A.C. Bhaktivedanta Swami ali estava. E Prabhupada concordara em dar um darshana de 5 às 6 da tarde todos os dias. Durante esses darshanas compareceriam de
40 a 50 pessoas, incluindo hippies e perscrutadores ocidentais, bem como indianos em peregrinação ou em férias. Apesar da voz extremamente fraca de Srila Prabhupada, ele falara com força, enfatizando o Bhagavad Gita como ele é. Quando um hippie americano o interrogara ceticamente, Prabhupada replicara: "Você não pode entender nada porque é louco." E quando uma senhora afirmara que o bem supremo era atividade beneficente materialista, Prabhupada replicara: "Sua compaixão é tão valiosa quanto é a tentativa de curar um furúnculo soprando." Havia apenas poucos discípulos com Prabhupada em Rishikesh, e eles estavam se deliciando da companhia dele. Prabhupada não somente comandara a cozinha, como também contara histórias enquanto cozinhava. Segundo dissera ele, só um homem preguiçoso não conseguia cozinhar, e para ilustrar contou uma história bengali. A história de um homem preguiçoso. Certo rei decidiu que todos os homens preguiçosos de seu reino poderiam vir à casa de caridade, onde seriam alimentados. Apareceram muitos homens, todos eles alegando: "Eu sou um homem preguiçoso." Aí o rei mandou seu ministro atear fogo à casa de caridade, e todos, exceto 2 homens, saíram correndo para fora do prédio em chama. Um dos 2 disse: "Minhas costas estão ficando muito quentes devido ao fogo." Ao que o outro aconselhou: "Ora, vire-se para outro lado." O rei então disse: "Esses são realmente preguiçosos, alimentem-nos." Porém, na noite de 15 de maio, Srila Prabhupada não conseguiu nem dormir, nem trabalhar com seu ditafone. A tempestade, um prenúncio da estação das chuvas, deixou toda a Rishikesh sem eletricidade. Como os ventiladores pararam de funcionar e foi necessário fechar todas as janelas por causa do vento, o quarto ficou muito quente. Às 5 da manhã, Srila Prabhupada mandou chamar Tamal Krishna e disse-lhe que se sentia fraco. Tamal Krishna massageou Prabhupada durante 1 hora. Já raiava o dia e o vento, que ainda não aplacara, continuava levantando a areia. A tempestade e a falta de energia vararam a noite seguinte. Quando Tamal Krishna perguntou a Prabhupada sobre a inchação de suas mãos e pés, esse replicou aborrecido: "Por que isso o está incomodando? É meu corpo que está mal, isso não me perturba." Em seguida, porém, acrescentou: "Do ponto de vista material, as coisas não vão nada bem. Por favor, estude uma maneira de transferir todas as responsabilidades para o GBC, para que na minha ausência tudo prossiga na mais perfeita ordem. Você pode fazer um testamento que eu o assinarei." Definitivamente ele estava falando sobre coisas às quais apenas aludira antes. De repente, à 1h30 da manhã, Prabhupada tocou o sino. E Tamal Krishna e Kshirakshora Gopinatha atenderam seu chamado. Por debaixo de seu mosquiteiro ele disse: "Como eu lhe dizia, os sintomas não são nada bons. Desejo partir imediatamente para Vrindavana." Se era chegada a hora de sua partida, disse ele, então que ele fizesse em Vrindavana. Como ele queria partir o quanto antes, os devotos ficaram acordados a noite toda fazendo as malas e preparando-se para partir. No entanto, não havia reservas de trem disponíveis, de modo que eles decidiram ir de carro. Srila Prabhupada viajou no assento traseiro do pequeno ambassador, deitando-se às vezes para descansar. Upendra manteve-se sentado-se no chão a seus pés, enquanto Tamal Krishna sentou-se na frente, ao lado de Damodara Pandita, um motorista experiente que dirigia com rapidez, mas com o máximo cuidado. De quando em quando, Damodara Pandita dava uma olhada pelo retrovisor e deparava
com o olhar atento de Srila Prabhupada. A certa altura, tendo Prabhupada visto um vendedor de pepinos, pediu a Damodara que parasse o carro. Pepinos, disse ele, eram bons para matar a sede. Depois de 4 horas e meia, eles chegaram a Delhi e deram uma parada no centro de ISKCON em Lajpat Nagar. Estava muito quente. Os devotos molharam o terraço onde Srila Prabhupada descansou sobre uma maca. Às 5 horas da manhã seguinte, eles estavam prontos para seguir rumo a Vrindavana. No templo de Delhi, os devotos deram a Prabhupada um grande prato com prasadam das deidades, mas ele mal provara alguma coisa. Parei de comer, dissera ele. Orei a Krishna para que me libertasse do comer e do dormir. E isso está acontecendo. Eu já havia deixado de praticar sexo e de me defender. Agora deixei todas as atividades materiais de lado. Enquanto saíam do carro da cidade e entravam na região rural, Tamal Krishna percebeu que Prabhupada parecia mais pacífico. O senhor parece estar muito feliz por estar indo para Vrindavana, disse Tamal Krishna. Sim, replicou Prabhupada, Vrindavana é meu lar e Bombaim meu escritório. Enquanto saíam da rodovia Delhi-Agra, Srila Prabhupada viu pela primeira vez o arco de pedra com a inscrição Bhaktivedanta Swami Marga. Mais adiante eles alcançaram Gunarnava, que os aguardava de motocicleta e que alegremente disparou na frente para dizer aos devotos do Krishna Balaram Mandir que Srila Prabhupada estava chegando. No portão do templo reuniu-se um grande grupo de Kirtana, incluindo todas as crianças do Gurukula, para recepcionar Prabhupada com canto e dança. 4 devotos transportaram Prabhupada num palanquim até o salão do templo, onde ele prestou seus respeitos aos 2 senhores Krishna e Balarama. Após a cerimônia de Arati em honra a Srila Prabhupada, Prabhupada fez um breve discurso para os devotos reunidos. Se a morte vier, disse ele, que seja aqui. Vendo a sua atitude e ouvindo-o falar aquelas palavras inesperadas, alguns dos devotos presentes puseram-se a chorar. Assim, prosseguiu ele, não há nada de novo a dizer. Tudo o que eu tinha que dizer já fiz em meus livros. Agora procurem compreender isso e prossigam com seus esforços. Não importa que eu esteja presente ou não. Assim como Krishna vive eternamente, do mesmo modo, o ser vivo também vive eternamente. Porém, Kirtiryasya Sadivati, aquele que prestou serviço ao Senhor, vive para sempre. Vocês aprenderam a viver servindo a Krishna. Logo, com Krishna, nossa vida é eterna. O desaparecimento temporário desse corpo não é muito importante. O corpo foi feito para desaparecer. Portanto, vivem para sempre, servindo a Krishna. A despeito do caráter derradeiro dessas palavras, Srila Prabhupada continuou a conversar em seu quarto com alguns convidados que ali permaneceram, mesmo depois de saírem quase todos os devotos. Um chefe de família retirado, chamado Sr. Bose, estava presente e disse a Prabhupada que agora vivia sozinho no Krishna Balaram Mandir. Prabhupada disse, o senhor não conseguirá adaptar-se a esse modo de vida. Porém, tendo o Sr. Bose expressado sua determinação, Prabhupada acrescentou, o senhor tem uma família muito boa, logo há esperança. Srila Prabhupada passou a recordar algumas de suas atividades em Rishikesha e falou que seu movimento estava se tornando cada vez mais forte no mundo inteiro e que em Nova York o juiz tomara uma decisão muito favorável. Um pouco mais tarde, o tema da conversa passou a ser fantasmas, e Prabhupada contou a história da casa mal-assombrada de Lokanath Mullick em Calcutá. Prabhupada também alugara uma casa de fantasmas em Lucknow. Não tenho medo de fantasmas, disse ele, sou um homem à prova de fantasmas. Na Inglaterra também existem muitos fantasmas. Em geral, eles são maus.
e às vezes chegam a matar. Pode-se vê-los, às vezes, entrando numa latrina ou encostados numa pilastra. Quem oferece pinda pode livrar seus antepassados de corpos espectrais. Em Mayapur havia fantasmas muçulmanos, mas agora não há mais. Os fantasmas vão embora quando cantamos Hare Krishna.